E há como saber quem aqui dentre nós é salvo ou não. Esse papinho, Deus conhece meu coração, não me julga, isso é conversa fiada. Você não pode me julgar, Deus conhece meu coração. Jesus fala que eu posso julgar a árvore pelo fruto. Se eu ficar com você uma semana, andar com você, eu posso saber se você é salvo ou não, pelos frutos que você vai se manifestar durante a semana. E esse negócio também de falar, Deus conhece meu coração, você deve ficar com medo, porque Deus é quem conhece o coração, um Deus santo, justo, Deus que se ira. Então, pelos frutos conhecereis. A salvação é uma obra sobrenatural, de recriação de Deus, através do Espírito Santo. Então, não se esqueça disso, salvação não é batizar, salvação não é tomar ceia, salvação não é se tornar membro, salvação não é cantar louvor e professar, fazer uma profissão de fé. Salvação é uma obra sobre-humana, transcendente, sobrenatural, que transforma um homem caído em Adão em uma nova criatura. É o que está em 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Só um pouquinho de retorno, ok? Portanto, se formos de fato salvos, então realmente somos novas criaturas. Escute, e sendo novas criaturas, isso refletirá em uma nova vida, com novos desejos e novos hábitos. Não pode alguém dizer que é uma nova criatura, nasceu de novo, se converteu, e não ter mudado os hábitos, os desejos, continuar com a mesma vida, é impossível. Por causa disso, do novo nascimento, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina, a salvação em nós, ok? Então, nós vamos demonstrar por obras, frutos, atos, que essa salvação ocorreu em nós. Mas aqui tem um parênteses, que é o grande engano da igreja brasileira. Isso não significa que a salvação é pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fazemos, pelas obras. Absolutamente. Infelizmente, a igreja brasileira ainda é uma igreja legalista, que crê na salvação por obras, direto ou indiretamente. Eu conheço pessoas que acreditam que se no momento que Jesus voltar, não tiver lendo Bíblia, orando, vai para o inferno. Não pode nem estar cozinhando um arroz, tem que estar praticando um ato religioso no momento que Jesus voltar, senão ela não vai. Pobre coitada dessa pessoa dessa não tem paz, olha o inferno que é. A salvação está condicionada na performance dela, na piedade dela, nas atitudes dela, mas ela nunca vai estar à altura do que a lei exige. Esquece isso. A Bíblia fala assim, um pensamento de meio milésimo impuro, já é suficiente para ir para o inferno. Um pensamento, não precisa nem falar, nem de agir. Portanto, diante das obras da lei, ninguém será justificado pelas obras da lei, por observar a lei. Por quê? É impossível observar os mandamentos, porque a carne, diz Paulo, está enferma pelo pecado. É impossível. Mas a igreja brasileira, em muitos seus nichos, tenta ser salva, ser amada, ser aceita por Deus, por obras, fazer, obedecer, não. As obras são apenas evidências que cremos, que nós cremos. Nós somos salvos pela fé somente. É o grande grito da reforma protestante de Lutero, sola fide, somente a fé. Só depositar minha confiança naquilo que Cristo fez,
na cruz, Ele fez o que é impossível para nós fazermos, cumprir toda a lei, toda a justiça de Deus, e entregar para nós. E como nós recebemos? Pela fé, pela confiança. Tiago diz, Tiago 2, 18, 26, mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, mostrarei a minha fé, que a fé sem obras é morta. Então veja só, as obras não são a causa da salvação, mas são o efeito da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, não fazemos obras para ser salvos, mas porque somos salvos, manifestamos as obras, os frutos. Portanto, nós veremos, como eu disse, portanto, a Bíblia ensina que os cristãos devem então se examinarem. Devemos fazer uma avaliação de nós mesmos, no tocante, no que tange nossa conversão. Entretanto, conjunção adversativa, mas, presta atenção, agora eu vou pegar você. Não devemos julgar a nós mesmos de acordo com nossas próprias opiniões. Se você fizer uma pesquisa aqui no Brasil, nos Estados Unidos da América, e perguntar quem é salvo, nos Estados Unidos quase 80% da população confessa que é salva. Baseado no quê? Na sua própria opinião. A avaliação, o teste da conversão é feita a partir do que ela pensa de si mesma. Aí não vale, você vai puxar a sardinha para o teu lado. A palavra de Deus é o único padrão adequado para julgar a autenticidade, a genuinidade, a veracidade da nossa fé, da nossa conversão, da nossa salvação. Então não é o que você pensa de si mesmo, é o que a Bíblia pensa de você, é o que a Bíblia tem a dizer dos seus atos, da sua vida. É a Bíblia que te aprova ou reprova, é a Bíblia que evidencia se você é salvo ou se você não é salvo. Nesse sentido, não existe livro melhor para fazer esse julgamento de nós mesmos, não existe um livro melhor para fazer o exame, o teste, do que a primeira epístola de João, e é para ela que nós vamos. Pega Apocalipse e volta agora, 1 João, capítulo 5, 1 João 5, verso 13, olha o que diz, João está falando aqui, estas coisas vos escrevi, que coisas? A epístola inteira de 1 João, a fim de saber, ele vai explicar por que ele escreveu 1 João, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Olhe para mim, João está mostrando a finalidade de ter escrito a epístola. Estas coisas vos escrevi a epístola, para quê? Para saber se vocês são salvos ou não. Ela vai mostrar evidências, sinais, marcas de um salvo. Portanto, a grande finalidade, não é a única, mas a grande finalidade da primeira epístola de João é mostrar se as conversões são verdadeiras ou não. Ela traça testes para nós examinarmos a nossa salvação. Vamos então para o capítulo 1, você está no 5, volta para o 1 de João. Portanto, a epístola de João vai nos ajudar a fazer o exame. Paulo ordena na segunda carta aos Coríntios, examine-se a si mesmos, ok? E nós fomos instruídos que o exame não pode ser feito com base na nossa opinião, mas com base na Escritura. Qual livro da Escritura seria o ideal para fazer o exame? 1 João. Aqui vai traçar alguns testes. Enquanto eu falar, você vai fazer um paralelo com a sua vida. E ao final da mensagem, você vai poder saber se houve de fato conversão, se você de fato é salvo, ou se você está equivocado quanto à sua condição espiritual, e o que te espera, ou é a condenação, ou é a salvação.
Vamos então para o teste, o primeiro teste da conversão. Os cristãos verdadeiros, os convertidos, caminham na luz. Capítulo 1, 1 João 1, versos 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, até aí. Presta atenção, a primeira marca do verdadeiro salvo, ele caminha na luz. Te explico. O texto começa verso assim: Deus é luz. Isso tem vários significados, que Deus é santo, sem pecado, mas o que João quer enfatizar aqui, que quando diz Deus é luz, é que Deus se revelou. Deus não está oculto, em trevas, escondido. Deus se revelou, é isto, ok? Se revelou através de duas formas primárias: revelação geral, a criação, e revelação especial, as escrituras. Ele trouxe ao homem uma revelação de si mesmo, dos seus atributos, criação geral, e da sua ciência, do seu conhecimento, dos seus mandamentos, a palavra. E o texto prossegue, olha só, verso 6: se dissermos que temos comunhão com ele, o que quer dizer isso? É mesmo que conversão. Se dissermos que somos salvos, que somos convertidos, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que somos salvos, mas não andarmos à luz do que ele revelou de si mesmo, não somos salvos. Prossigo, agora vai lá, o verso 7: se porém andarmos na luz, como ele está na luz. O que é isso? Deus, ele não está oculto, ele revelou seus atributos, revelou sua lei, revelou seus mandamentos, a Bíblia, e revelou a sua vontade. A primeira marca, portanto, do salvo é: ele anda de acordo com a vontade revelada de Deus. Ele anda em harmonia com a vontade revelada de Deus. Agora ele está debaixo de uma nova verdade, um novo conceito de si mesmo, um novo conceito de sociedade, um novo conceito de Deus, uma nova visão do mundo, ou como queiram, uma nova cosmovisão. E ele agora não anda e não vive mais segundo os padrões do mundo, ele vive segundo a nova revelação que ele recebeu. Essa é a primeira marca. Ele anda à luz da verdade que para ele estava oculta, mas que agora foi revelada através da Escritura, seus mandamentos, sua lei, sua vontade. No final do século I, quando a epístola foi escrita, os gnósticos, que era a seita predominante da época, diziam: nós temos comunhão com Deus. Era o mesmo que dizer, somos salvos. Porém eles continuavam a andar em trevas, ou seja, viviam uma vida de práticas pecaminosas. Diziam ser salvos, mas não viviam de acordo com a revelação de Deus, com os mandamentos de Deus. Professavam viver para Deus, mas seus atos mostravam-se incompatíveis com a sua confissão. Eles viviam na mentira. Você diz que é salvo, mas anda na verdade de Deus revelada, na verdade revelada de Deus? Você diz que nasceu de novo, mas anda em uma nova vida, sua cosmovisão mudou, seu conceito de mundo, seu conceito de família, seu conceito de vida, seu conceito de morte, foram mudados, e você anda à luz deles agora. Essa é a primeira evidência.
Por incrível que pareça, muitos estão nas igrejas e pensam da mesma forma, se portam da mesma forma. Deus é luz, Deus se revelou,